qualidade da democracia. Por José Álvaro Moisés. Professor, qual o tema da coluna hoje? A coluna de hoje trata de uma decisão importante que foi tomada pelo presidente da República na semana que passou. O presidente Jair Bolsonaro indicou o subprocurador Augusto Aras para o cargo de Procurador-Geral da República. Essa escolha foi feita fora da lista de escolha que tinha sido indicada pela Associação Nacional dos Procuradores da República. Essa associação vinha já há algumas décadas, desde o governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e depois também da ex-presidente Dilma Rousseff, fazendo uma indicação de uma lista tríplice a partir da qual cabia ao presidente fazer a escolha. A ideia é que isso assegurava aspectos da autonomia do Ministério Público Federal. De maneira que a escolha feita por Jair Bolsonaro fora dessa lista indicou, segundo os procuradores mais militantes, uma afronta não só à autonomia do Ministério Público, mas também a alguns princípios constitucionais. Eu penso que há várias questões importantes envolvidas nessa decisão do presidente Jair Bolsonaro e também nesta conjuntura que se criou a partir deste modo dele fazer a escolha. Eu indicaria, em primeiro lugar, o fato de que não faz sentido a contestação da sua escolha, porque, de acordo com a Constituição de 1988, a indicação ao Senado para ser sabatinado do Procurador-Geral da República é uma atribuição privativa do Presidente da República. Nesse sentido, as críticas não são propriamente procedentes do ponto de vista constitucional. Uma outra coisa é se elas contrariam uma tradição que estava se criando e que alguns entendem ser muito positiva. O segundo aspecto a considerar dessa decisão da semana passada é que o presidente Jair Bolsonaro foi objeto de um número muito grande de críticas de parte precisamente da sua base de apoio mais importante, né? A um ponto tal que o presidente da República pediu aos seus apoiadores, que o criticaram no Twitter, no Facebook, etc., que retirassem os comentários negativos do Facebook. Professor, o que representam essas críticas? É preciso entender que essas críticas que foram feitas ao presidente Jair Bolsonaro, no caso desta decisão sobre a Procuradoria-Geral da República, ocorre no contexto de uma queda extremamente importante da popularidade do presidente da República. Por exemplo, uma das últimas pesquisas divulgadas pelo Datafolha na semana passada indicaram que, enquanto a rejeição do presidente Jair Bolsonaro no mês de julho era da ordem de 33%, essa rejeição subiu para quase 40%, 38% no mês de agosto. Há outros indicadores da pesquisa também mostrando que o modo pelo qual ele exerce as suas funções não está sendo bem vista nem mesmo pelos seus apoiadores. Além dessa decisão relativa à Procuradoria-Geral da República, o presidente também foi criticado por causa dos seus vetos à lei de abuso da autoridade. E um outro aspecto, o presidente Jair Bolsonaro fez uma série de comentários a respeito da atuação da ex-presidente do Chile, Michelle Bachelet, que foram consideradas inadequadas em vista de conter um elemento de agressão ao mencionar questões relativas ao pai da ex-presidente chilena, um general do exército chileno que foi torturado e morreu durante a ditadura militar do ex-presidente Augusto Pinochet no Chile. Todas essas coisas são apresentadas, em primeiro lugar, como uma possibilidade de um afastamento que estaria ocorrendo do presidente de uma das suas principais promessas de campanha, que era o combate à corrupção. E, além disso, isso foi agravado também por comportamentos considerados incompatíveis com o decoro do cargo, como são essas críticas a Michelle Bachelet. Uma terceira questão que vale a pena considerar nesse caso diz respeito ao modo pelo qual se escolhem presidentes da República no Brasil, escolhem indicações de cargos tão importantes como de Procurador-Geral da República e também juízes do Supremo Tribunal Federal. É preciso examinar se na democracia faz sentido que os presidentes façam indicações precisamente de autoridades que terão a responsabilidade e a função não apenas de vigiar a ação do Executivo e do Legislativo, dos outros poderes, mas principalmente a conduta do presidente do ponto de vista do decoro do cargo, das suas atribuições administrativas. Convido todos os ouvintes a voltarem a frequentar a coluna na próxima terça-feira. Muito obrigado. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor José Álvaro Moisés. A qualidade da democracia. Por José Álvaro Moisés.
Diplomacia e Interesse Nacional, pelo embaixador Rubens Barbosa. Você é sempre bem-vindo ao nosso Diplomacia e Interesse Nacional. Tema de hoje, mais uma crise na fronteira com o Brasil. Crise entre Venezuela e Colômbia. Embaixador, o que está em jogo nessa crise? Olha, é uma situação muito delicada que começa a se desenvolver na nossa fronteira. Depois de 3 anos de um histórico acordo entre o governo da Colômbia e as Farc, alguns grupos da antiga Farc, liderados que estavam dentro da Farc, resolveram voltar para a luta armada. Não é um grupo muito grande, mas é um grupo combativo, e a retomada do conflito com o exército da Colômbia, cria uma situação complicada para esse país. Esse grupo de antigos membros da Farc se aliou à ELN, que é um outro grupo de guerrilha na Venezuela, que é armado, bem armado, atua na fronteira com a Venezuela, e começa a dificuldade. Quer dizer, os Estados Unidos e a Colômbia começam a acusar Maduro de apoiar esses grupos que estão na fronteira da Venezuela com a Colômbia. E a ELN estaria explorando minérios, sobretudo ouro, na fronteira, estaria envolvida com drogas, contrabando de drogas, e também estaria envolvida com garimpeiros brasileiros nessa exploração mineral. O número de guerrilheiros que continuam, que estão ou estariam na Venezuela, varia entre 1.000 e 4.000. Não há nenhum registro da atuação desse grupo, da ELN, no Brasil. Mas, segundo informações circuladas pela imprensa, se nota a presença de representantes desse grupo no comércio, em Pacaraima, sobretudo com a questão da venda de ouro da Venezuela. A Venezuela, agora, recentemente, está organizando exercícios militares na fronteira da Colômbia. E a Colômbia reagiu dizendo que essa é uma ameaça à estabilidade regional, e a Venezuela procura mostrar a presença de organizações guerrilheiros no território. Ela teria favorecido esses grupos. E o Maduro declarou recentemente que a instalação desses sistemas antiaéreos na fronteira com a Colômbia é uma resposta à ameaça de o início de um conflito armado que a Colômbia estaria patrocinando com o apoio dos Estados Unidos na região. A Colômbia, evidentemente, nega essa possibilidade de qualquer ataque à Venezuela. Os exercícios esses que a Venezuela está organizando são uma decisão política, mais do que militar. Essa mobilização agrava a crise financeira, pode imaginar o custo disso, e visa a proteger do lado venezuelano uma fronteira que é muito ampla, são mais de 2.200 quilômetros. E a Venezuela quer colocar com esse equipamento um escudo de proteção contra qualquer ataque. Esse material é o mesmo que foi usado na Síria e no Irã. Portanto, tem aí uma assistência militar russa com o envolvimento do Putin. Isso agrava a instabilidade da região, que se acentua, e acentua a crise política e financeira da Venezuela, essa questão dos refugiados. E essa ameaça de conflito tem importância para o Brasil. O Brasil tem interesse direto na solução da crise da Venezuela e deveria estar agindo para acelerar a negociação que, segundo se informa, teria começado entre os Estados Unidos e a Venezuela. Portanto, é uma crise grave que pode evoluir de maneira muito desfavorável para o Brasil. Eu sou Mário Santi e conversei com o embaixador Rubens Barbosa.
Diplomacia e Interesse Nacional, pelo embaixador Rubens Barbosa. Minuto do Cérebro, por Otávio Pontes Neto. Professor, é verdade que o abuso de analgésicos pode levar à dor de cabeça crônica? Olha, é verdade sim, viu, Ferraz? O uso frequente diário de analgésicos pode, paradoxalmente, aumentar a frequência da dor de cabeça e até induzir uma transformação de uma dor de cabeça que era só episódica, que vinha 1 a 2 vezes por mês, numa cefaleia crônica diária, tá? Esse abuso de analgésico, levando à cronificação de dor de cabeça, não é infrequente, ele chega a 1 a 2% da população, né, no mundo. E esse abuso de analgésico ele é mais comum em mulheres, né? Pessoas que têm comorbidades como depressão, ansiedade ou dores crônicas, né? Atualmente a gente define como abuso de analgésico, né, aquela pessoa que está tomando analgésico mais do que 10 a 15 dias por mês, por pelo menos 3 meses. Né? Essa pessoa está em risco de ter uma cronificação da sua cefaleia e passar a ter uma cefaleia crônica diária. Professor, o que deve ser feito para tratar essa cefaleia por abuso de analgésicos? Olha, o tratamento desses quadros de cefaleia crônica com abuso de analgésicos, geralmente ele é dividido em 3 partes, né? O primeiro é a educação e o aconselhamento do paciente para que ele passe a reduzir a ingesta compulsiva aí de medicação analgésica diariamente, né? Segundo, é importante fazer a retirada das medicações que podem potencializar isso, né? E terceiro, iniciar um tratamento profilático preventivo, né? Muitas vezes com medicação específica para o tipo de cefaleia que ele tem, né? Que não seja só analgésica, mas uma medicação profilática associada com medidas comportamentais que possam ajudar no controle da dor de cabeça. Então, por exemplo, fazer exercício, uma alimentação mais adequada, evitar alguns fatores predisponentes para dor de cabeça, como jejum, né? Como estresse. Então, com essa abordagem, em várias etapas, é possível, na maioria das vezes, controlar a dor de cabeça e evitar que o paciente tenha cefaleia crônica diária por abuso de analgésicos. Então, para aquele ouvinte que faz abuso de analgésico, que toma muito frequentemente analgésico para dor de cabeça, mais do que 10 vezes por mês, fica a sugestão aí de procurar um neurologista para iniciar um tratamento adequado para dor de cabeça e evitar, assim, a transformação e a cronificação da sua dor de cabeça numa cefaleia crônica diária por abuso de analgésicos. Nós ouvimos o professor Otávio Pontes Neto, da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Ferraz Júnior, da Rádio USP Ribeirão. Minuto do Cérebro, por Otávio Pontes Neto. Doutor Bartô e os Doutores da Saúde, com João Paulo Lotufo. Doutor João Paulo Lotufo, o que teve de novidade sobre drogas no 9º Congresso de Direito Médico do Conselho Federal de Medicina? A minha mesa no Congresso foi sobre a maconha medicinal. Eu ouvi uma fala do desembargador Jorge Lopes Leite, que foi quem autorizou uma família a plantar maconha para tratamento de uma síndrome de sua filha, uma síndrome rara, que tinha espasmos musculares e deformidades importantes, que melhorou muito com o tratamento do canabidiol e THC, segundo eles. Foi um depoimento importante, passou-se um filme com a mãe dessa paciente dando um depoimento e agradecendo o desembargador pela sua coragem, e no final lá estava a família com essa jovem, que hoje está na faculdade, é cineasta, e foi um momento muito emocionante, onde vibrou a plateia, inclusive eu. A minha fala foi logo depois desse momento, e eu iniciei falando que se eu fosse pai dessa jovem, teria seguido o mesmo caminho de luta para usar uma medicação que melhorasse os sintomas de minha filha. E se eu fosse o desembargador que estivesse julgando o caso, teria seguido os mesmos passos do desembargador Jorge Lopes Leite, que autorizou o plantio da maconha para esse caso. Eu disse até depois da minha palestra, encontrando a avó médica desta menina, que nós estávamos no mesmo barco, e nos abraçamos depois quando tivemos uma conversa após a minha fala. Ao mesmo tempo, eu gostaria de ter levado uma mãe que tem um filho com esquizofrenia grave, iniciada nos primeiros anos da faculdade, e caso este
que teve a possível antecipação do quadro psiquiátrico e a exacerbação da doença desencadeada pelo uso da maconha. É uma emoção inversa tão grande ou pior do que essa família que citei anteriormente. É a 5ª ou 6ª internação desse jovem, tem uma doença provavelmente irreversível, desencadeada e potencializada pelo uso da droga maconha. Dr. Lotufo, então que análise é possível fazer sobre o uso da maconha medicinal? Primeiramente, então, o termo maconha medicinal está totalmente errado. Há substâncias extraídas da planta que já são reconhecidas como terapêuticas e outras que precisam ser mais estudadas. Para melhor exemplificar o que eu estou querendo transmitir, a morfina é extraída da papoula, a mesma que produz a heroína, mas não dizemos nada sobre heroína medicinal, e sim sobre uma droga já conhecida e estudada que é a morfina, ou seja, não é fumando maconha que vamos obter seus efeitos terapêuticos. O risco de usar maconha fumada existe e precisa ser reconhecido, assim como já são reconhecidos os efeitos terapêuticos do canabidiol. A posição do governo brasileiro de não permitir o plantio da maconha por laboratórios talvez atrase as pesquisas sobre o benefício do canabidiol no Brasil. Enquanto a importação é cara, a droga é realmente cara. O que lutamos e temos comprado essa briga é que temos que aumentar a percepção do risco da droga fumada ou ingerida na população brasileira. Porque o jovem acha que a maconha não faz mal, os pais acham que não faz mal, os professores ou médicos, muitos são usuários recreacionais e podem levar a muitos a se tornarem como o jovem que descrevi, com lesões crônicas e irreversíveis pelo uso da maconha. Muitas vezes os pais são os introdutores da maconha dentro de casa, isso precisa tomar cuidado. Não sabemos se pertencemos ao grupo com possibilidade de termos as consequências maléficas do uso da maconha. O que sabemos é a sua potencialidade em antecipar e potencializar doenças psiquiátricas e, do ponto de vista pulmonar, um baseado equivale a 4 ou 5 cigarros como dano pulmonar. Onde a fumaça há fogo, onde há fogo, alguém pode se queimar. Somos a favor do aumento de pesquisas para cada vez mais descobrirmos o uso medicinal do canabidiol e até do THC, mas em hipótese alguma somos a favor do uso da droga, principalmente pelo jovem que tem o seu cérebro em formação e pode se lesar como essa família, e pode lesar inclusive a sua família para o resto da vida, pois, como já disse, a lesão causada no cérebro é irreversível. Abraço à família da jovem que lutou para obter o uso medicinal do canabidiol e abraço também à família do jovem que acompanha de longe com o quadro de esquizofrenia grave. Ambos sabem que não é liberando a utilização da maconha no Brasil que vamos melhorar o uso medicinal de suas substâncias. Um grande abraço a todos. Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu o Dr. João Paulo Lotufo, pediatra da Universidade de São Paulo, responsável pelo projeto Dr. Bartô. Dr. Bartô e os Doutores da Saúde, com João Paulo Lotufo. Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior. Dr. Alberto do Amaral, o mundo vive o retorno de uma corrida nuclear? Tudo indica que sim. Hoje os países que possuem armas nucleares são os Estados Unidos, a Rússia, o Reino Unido, a França, a Índia, o Paquistão, Israel e a Coreia do Norte. Mas há fortes indícios de que os arsenais nucleares desses países poderão aumentar sensivelmente nos próximos anos e que outros países busquem armas nucleares como forma de dissuadir nações que possam eventualmente atacar os países em questão. Vejamos que uma das grandes proteções para a não proliferação das armas nucleares foi constituída pelo Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. É verdade que o Brasil assinou, embora tardiamente, este tratado, e é verdade também que alguns outros países, como a Índia, o Paquistão, Israel e a Coreia do Norte, não assinaram esse tratado. Mas um dos indícios que nós podemos nos encontrar à beira de uma nova corrida nuclear é a finalização do Tratado New START entre os Estados Unidos e a Rússia. Esse tratado foi assinado pela primeira vez por Reagan e Gorbachev, ainda no século passado,
tem continuamente sido repetido ao longo do tempo. Ou seja, a todo momento que ele expira, os dois países voltam a assinar um novo compromisso, prolongando a sua existência. A última vez que o Tratado New START foi celebrado foi em 2011 e ele deverá expirar em 2021. E há especulações de que o presidente Donald Trump, uma vez eleito para um segundo mandato nos Estados Unidos, venha a abandonar o Tratado New START. Isso seria um indício de que tanto os Estados Unidos quanto a Rússia estariam desobrigados de cumprir todas as obrigações previstas nesse compromisso que limita a proliferação das armas nucleares e que limita o aumento dos arsenais nucleares desses dois países. Doutor Alberto, o que significam essas armas de alcance nuclear? Há ainda um fato extremamente importante, que há pouco os Estados Unidos denunciaram o tratado para a proibição dos mísseis de alcance intermediário. Isso significa que tanto os Estados Unidos quanto a Rússia poderão desenvolver armas de alcance intermediário, inclusive de natureza nuclear. Mas há também algumas manifestações muito perigosas que vêm assombrando o mundo nos últimos tempos. Em 2018, em um discurso dirigido ao parlamento russo, o Vladimir Putin anunciou as novas armas nucleares russas. A Índia e o Paquistão protagonizaram há pouco e ainda encontram numa situação de disputa da região da Caxemira, e os dois países são detentores de armas nucleares. Até hoje, nunca houve uma guerra entre países que possuem armas nucleares. As armas nucleares têm funcionado como uma espécie de um fator de dissuasão mútua. O Brasil, desde a Segunda Guerra Mundial, já se interessou pelo domínio do ciclo do urânio. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Brasil forneceu urânio aos Estados Unidos para a construção de armas nucleares. O Brasil reivindicava, na época, a transferência de tecnologia nuclear, o que os Estados Unidos não fez. O Brasil, posteriormente, assinou um acordo com a Alemanha e houve uma espécie de conflito com a Argentina, já que a Argentina desenvolveu usinas nucleares e desenvolveu um potencial nuclear. Mas há desconfiança de que a Marinha Brasileira possa desenvolver, ainda que secretamente, armas atômicas. Veja, nós estamos, felizmente, na América Latina, livres de um contexto em que as armas nucleares possam constituir uma ameaça. A África também se encontra livre desta ameaça, embora a África do Sul já tenha possuído armas no passado. Mas é importante lembrar que os indícios no plano global são extremamente perigosos nesse sentido. Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu o professor de Direito Internacional, Dr. Alberto do Amaral Júnior, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Um olhar sobre o mundo com Alberto do Amaral Júnior.